treinando e continuar adorando ao Senhor Jesus, eu quero deixar para você uma palavra de Deus ao seu coração, aqui no livro do Novo Testamento. Eu gosto muito de ler, né? Aqui o livro de Mateus, capítulo 26. Vamos continuar aqui. O livro de Mateus, capítulo 26, a palavra de Deus, a partir do versículo 69, nos diz assim: Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora no pátio. Uma criada foi até ele e disse: Você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu? Mas Pedro negou diante de todos: Não sei do que você está falando, disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente Pedro negou, e dessa vez com juramento: Nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: Você deve ser um deles. Percebemos pelo seu sotaque, Galileu. Pedro jurou: Que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. Quero deixar nesta tarde, manhã, noite, né? Seja o horário que você está vendo este vídeo, esta palavra, que é um exemplo para nós, que nós não possamos negar Jesus em nenhum momento de nossa existência, de nossa vida nessa terra, nossa passagem por aqui. Nós estamos de passagem, nós fomos escolhidos por Deus com um propósito nesta terra, uma missão neste lugar. Seja em que cidade, em que país, em que município até, né? Você esteja vivendo, morando, existindo, Jesus ama você e Ele te chamou e te escolheu para uma missão: pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Através da sua vida, do seu testemunho, do seu louvor, da sua adoração, você está pregando a palavra de Deus, você está evangelizando este mundo, porque Jesus está voltando. E que você em nenhuma, de nenhuma forma, em nenhum momento, você possa negar. Porque Pedro, ele é um exemplo para nós. Um exemplo de que o Senhor Jesus deixou uma palavra a ele, que ele o negaria. Pedro não ficou insatisfeito, não aceitou aquela palavra naquele momento, mas aconteceu, cumpriu-se a palavra de Jesus, que antes que o galo cantasse, Pedro o negaria 3 vezes. E Pedro sai dali chorando amargamente. Sabe, queridos, porque a oportunidade Deus ele dá. Há muito tempo ele deu aos seus discípulos e ele está nos dando para que nós possamos aproveitar todos os dias da nossa vida, do nosso viver, no trabalho, em casa, com os vizinhos, com os amigos, no meio daquele momento que você fica de conversas, que as suas conversas, que os seus momentos, eles não sejam sem um propósito. Deus, ele te escolheu, entenda isso, ele te chamou. E quando Pedro entende isso, muito mais à frente, após a morte de Jesus, Pedro, ele começa a lembrar das palavras, dos ensinamentos, e ele parte a uma grande comissão com os discípulos de Jesus. E Pedro, ele começa a pregar o Evangelho de Cristo Jesus mais à frente nos Evangelhos. E há muitas almas salvas para Deus, através da vida de Pedro, que foi escolhido, que foi chamado para um propósito. O livro de Atos, ele conta essa história. Ele conta o testemunho de Pedro, após negar Jesus e ter se cumprido na vida dele a palavra de Deus.
Mas Pedro precisou arrepender-se. Quando ele chora amargamente, a partir dali ele para a refletir que tudo que ele estava fazendo, sabe, negando, se escondendo, mentindo, enganando, todas aquelas situações, ele precisava se libertar, ele precisava da liberdade, da cura do Senhor, para que ele pudesse viver o propósito de Deus. E eu deixo para você, querido, esta palavra. E mais adiante, a história no livro de Atos. São os atos de 2 apóstolos. E ali está também registrado as vidas a qual Pedro ganhou para Cristo. Que você seja esse exemplo, que você cumpra o propósito de Deus.